Olá, meus alunos do sexto ano, manhã e tarde, tudo bem? Vocês estão bem? Que bom! Saudade de vocês, meus pequenos. Hoje, quarta-feira, nossa aula de história, estamos já na reta final, falta pouquinho para encerrarmos o nosso ano letivo, né, de 2020, nos prepararmos aí para 2021 com um pensamento positivo, isso mesmo. Eu convido a vocês a pegar o livro de história na página 234. Hoje a gente vai trabalhar 2 capítulos. Deixa eu explicar por quê. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música. Como são capítulos menores, eu vou estar juntando aí pra gente complementar, tá, as informações e que vai fazer toda a diferença aí para vocês o marca-texto, tá? Acompanhar a videoaula com o livro para vocês ir sublinhando, tá? E eu vou explicar na agenda como é que vai ser as atividades. Que como são 2 sistematizados, são pouquinhas atividades, a gente pode juntar as atividades, mas aí toda e qualquer informação a gente vai colocar na agenda do dia. E aqui eu estou online com vocês, das 13 até as 17 horas para tirar todas as dúvidas. Vamos lá então? Livro de História, página 234, capítulo 2, vamos falar sobre nem Idade das Trevas, nem Época dos Sonhos. Ó, tia Dani, que capítulo é esse? A gente vai analisar aí o período da Idade Média, né, os conceitos que eram relacionados, que mais explicar as relações aí sociais no período da Europa Ocidental, identificar as diferentes formas de contato ali entre os povos da Europa Ocidental, elucidar aí também as formas, né, de adaptação e exclusão, tá, entre as populações da Europa Ocidental. Então, por isso que é importante vocês estarem com o livro de história para vocês poderem compreender o texto, tá? Então, a Idade Média, ela é um período de tempo que vai aí do século V, vai sublinhando, tá, até o século XV. E então, nos anos posteriores, várias ideias foram ali criadas em torno da Idade Média. Então, assim, um conceito muito difundido era de quê? Era de considerar esse período como a Idade das Trevas. Por isso que tem o nome do capítulo, né? Ou seja, uma época de ignorância, uma época de violência, uma época de fanatismo, uma época... Quando eu falo fanatismo, eu falo fanatismo religioso, né? Então, assim, reforçados ali pelo poder que era exercido pela igreja. Qual igreja? Muito bem, pela igreja católica, né? Então, assim, o surgimento das universidades, né? Inúmeros também eventos criados no período medieval, além de diversos filósofos que despontaram ali na época, faziam parte desse processo, né, que comprova aí que ele não pode ser considerado, então, o período das trevas. Porque se surge ali universidades, então surge o quê? Conhecimento, né? Então, não é bem assim, mas vamos entender aí o contexto. Então, assim, em contraposição, a Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, também é retratada muitas vezes de uma maneira bucólica, que inclusive essa palavra ela está em destaque no livro de vocês, é importante que vocês vão lá no glossário, tá? E idealizada também, então, como uma idade do que? A idade dos sonhos, né? Então, com príncipes, com princesas, castelos, né? Tem até aí no livro de vocês uma princesa aí sentada aí com um príncipe, né? Em um reino encantado. Então, assim, atualmente sabe-se que a Idade Média não foi aí nenhum período de trevas, né? Nem de sonho, tá? Os homens e as mulheres medievais enfrentaram aí graves problemas, mas também apresentaram ali soluções para muitos obstáculos da época, né, e dificuldades, né, que eram característicos, né, daquela época. Então, não era treva de jeito nenhum. E aí, a Idade Média é um período compreendido em Idade Média. Inclusive, isso é importante para vocês. É importante que vocês se atentem a esse tópico aí do livro de vocês. Com a queda lá do Império Romano, do Ocidente, em 476 depois de Cristo, né? Então,
estendendo-se então até a queda de Constantinopla em 1453. Então, assim, os historiadores, eles costumam dividir a Idade Média em 3 períodos. Nós temos aí a Idade Média, a Alta Idade Média, nós temos a Idade Média Central e temos a Baixa Idade Média. Então vai ser muito importante esse tópico aí para vocês, tá? E falando um pouquinho sobre o predomínio ali das relações pessoais que ocorriam, né? As pessoas que viviam ali na Europa ocidental, cristã, estabeleciam ali rituais de confirmação ali de laços, o que? Laços interpessoais de dependência e solidariedade. Então, assim, por meio de quê, Dani? De cerimônias, por meio de ritos. Os nobres, eles constituíam ali relações de vassalagem. O vassalho, né? O vassalo, aliás, perdão, ele prometia o quê? Ele prometia lealdade ao seu senhor, vamos sublinhando isso aí, tá? Auxiliando ele militarmente. O senhor feudal comprometia-se a não romper esse vínculo entre os habitantes, né, dos centros urbanos. Também havia ali alguns rituais semelhantes aos da vassalagem, né, que existia ali membros de um mesmo ofício que uniram-se ali por meio de laços de quê? De solidariedade, aumentando gradativamente seu poder e também a sua influência, né? Nem todos eram bem-vindos, né? Desde o século ali, 5, a influência da Igreja Católica Romana na sociedade tornou-se bastante, o quê? Bastante intensa, né? A partir do século X, a Igreja passou a perseguir ali alguns grupos sociais. Os judeus, por exemplo, olha aí os judeus mais uma vez, né? A convivência entre eles e os cristãos costumava ser pacífica até o final do século XI. Vai sublinhando aí os séculos, tá? Quando houve o primeiro, né, pogrom, né, essa palavra ela tá lá em destaque no livro de vocês, na atual Alemanha, no século VIII, a igreja, no século XIII, a igreja ela ampliou ali a perseguição aos judeus, né, e expulsando eles de diversos locais da Europa. Então, outro grupo que passou a ser perseguido pela igreja também foram os homossexuais. A partir do século XIII, a homossexualidade ela passou a ser condenada e a intolerância foi intensificada durante a Idade Média. Então, assim, muitas atitudes contrárias aos interesses da Igreja Católica foram ali consideradas heresia. E aí no século XIV, os hereges, olha que essa palavrinha está em destaque, né? Passaram a ser vistos pela igreja como um grave problema, né? E para combatê-los, as autoridades eclesiásticas, né, todo aquele grupo ali da igreja, eles fizeram uso da tortura como uma forma de conseguir essas confissões. E além disso, a execução de pessoas, né, em fogueiras tornou-se aí uma forma de castigar aqueles que eram considerados hereges, né, pela igreja, pessoas que eram totalmente contrárias às ideias da igreja ou que não tivessem uma postura que a igreja exigia, né? Então eles eram realmente punidos. E aí vamos falar um pouquinho também sobre a economia feudal, né? A economia feudal também havia nesse período aí uma pequena parte da população que exercia trabalho escravo, né? Eles trabalhavam ali no cultivo da terra e nos afazeres também, nos afazeres domésticos, com o crescente aumento ali da circulação da moeda, na economia medieval, o sistema senhorial, com base nas prestações ali de serviços, nas relações de vassalagem, foi sendo o quê? Descaracterizado. E as relações comerciais monetárias,
elas aumentaram, tornando-se então cada vez mais comuns. Inclusive no livro de vocês, na página 236, tem lá no Aqui Tem Mais, a divisão lá do feudo. Então é importante que vocês dêem uma atenção. Sempre peço para vocês olharem o Aqui Tem Mais, porque tem ali sempre uma historinha bem importante para a gente aprender, porque muitas vezes cai na prova de vocês. Já no capítulo 3, na página 238, o que ele traz para a gente? O papel da igreja, né? Ele traz ali o cotidiano da Europa Ocidental e ele fala um pouquinho para a gente sobre o papel da igreja. A atuação da Igreja Católica ela foi muito marcante ao longo de toda a Idade Média. A religião ela regulava os horários, olha só, das atividades diárias, determinava as principais celebrações do ano, ela interferia ali na vida cotidiana, inseria-se nos pensamentos, nas crenças das pessoas por meio de sermões e confissões. Lembrando, meus alunos, que a tia aqui não está criticando, nem está julgando, nem está dando opinião. Estou explicando para vocês todo esse processo do papel da igreja nesse período aí do cotidiano da Europa Ocidental, tá bom? É importante a gente entender isso, o que a tia está tentando explicar aqui sobre o capítulo, tá? Então, esse rígido controle ali não impedia, muitas vezes até estimulava ali o surgimento de doutrinas que eram consideradas pela igreja como heréticas, ou leituras de textos sagrados para os cristãos como base em interpretações pessoais, tipo eu estou lendo aquilo ali, eu estou interpretando daquela maneira, a igreja não permitia isso, né? Compreensões e práticas muito diferenciadas daquelas que eram pregadas pela Igreja Católica. Apesar do amplo poder da Igreja Católica, ela não conseguiu controlar totalmente a maneira pela qual Deus era visto pelas pessoas. As pessoas têm opiniões diferentes, né? As pessoas têm ali a sua opinião. E aí, falando um tópico muito importante sobre riqueza e poder da igreja, que a Igreja Católica ela recebia riquezas que eram ofertadas pelos seus fiéis, como dízimos, doações por penitências, tributos feudais, e ainda também a razão de muitas lutas lá por territórios também eles recebiam. Então, como os membros da aristocracia tinham ali relações muito próximas com a igreja, então eles ocupavam ali sempre postos bem importantes na questão da hierarquia eclesiástica. Em geral, por exemplo, o segundo filho de um senhor de terra ingressava também na igreja, ataques à ordem feudal transformavam-se também em afrontas à própria igreja, então a igreja reconhecia aquilo como uma afronta, com o objetivo então de combater as heresias, fortalecer o poder. Na sociedade medieval, a Igreja Católica ela fundou o Tribunal do Santo Ofício. Sublinha essa parte aí no livro, tá? Conhecido como Inquisição. Essa parte é importante para vocês. Então, foi criado aí no início do século XIII. Então, esse método de Inquisição, a igreja estimulava a denúncia, né, entre os fiéis, tipo, eu sabia que alguém fazia alguma coisa diferente, então a igreja me incentivava para mim, eu vou denunciar essa pessoa, né? E aí, os acusados, eles eram encarcerados, né? E caso fossem realmente julgados e culpados, eles eram sentenciados à morte, em geral, na fogueira, ok? Vamos passando aí, então, um pouquinho mais lá na frente. Tem também a questão do casamento, né? Na sociedade feudal, o casamento ele era uma instituição que visava assegurar a questão da hereditariedade, né? A questão dos bens materiais, da honra, das glórias que eram obtidas pela família, né? Tem a questão da filosofia também que surge. Durante parte da Idade Média, a natureza era considerada manifestações divinas na ordem terrestre. Acreditava-se que naquela época que os elementos naturais eles tinham ali significados ocultos, né, e referências às manifestações de Deus. Eles tinham todo esse entendimento na época, né? E aí o poder dos reis também que se destaca, né, que durante aí a metade do século XIII difundiu-se a crença, né, que os reis tinham poderes mágicos e acreditava-se que o toque real ele tinha ali uma cura também,
com isso surgiu também o ritual de toque difundido, sobretudo nas regiões onde atualmente estão a França e a Inglaterra. Então, havia também a crença de que reis, que eram reis desaparecidos, né, eles eram considerados heróis, né, e retornariam para ajudar ali seu povo, como ocorreu na lenda do rei Arthur, né? Depois dá uma lidinha sobre aí a lenda do rei Arthur na Inglaterra, né? Que nos casos verídicos de Carlos Magno, né, na França, Dom Sebastião também de Portugal, também que desapareceu, as pessoas acreditavam, ele retornando, era uma divindade, enfim, entre outros também. Por isso que é bom a gente ler história, compreender. Também tem a arte, né, gótica, romântica também, que ao longo da Idade Média Central desenvolveu-se em um estilo artístico, né, conhecido como romântico, caracterizado aí pelas construções de pedra, essa parte aí de arquitetura, né, com poucas aberturas para o exterior, menos preocupados aí com a imitação das formas naturais, e a pintura, a questão das esculturas românticas, tinha ali um forte caráter muito simbólico para eles. E tem essas imagens aí no livro de vocês, dessa parte da arquitetura. E também o papel da mulher. Eu adoro essa parte que fala sobre o papel da mulher, e teve muitas mulheres que foram bem atuantes também, né, que na Europa medieval as mulheres, elas tinham funções sociais bem definidas, e mesmo ali com tantos controles e restrições, muitas mulheres da Idade Média se organizaram e coordenaram ali trabalhos e atividades na Alta Idade Média. Olha ali as três divisões, né? Na Alta Idade Média, até o século XIII, as mulheres elas tinham alguns direitos que eram direitos garantidos, né? Como acesso, por exemplo, a quase todas as profissões e propriedades. Olha que bacana. E tem mais informações também sobre o papel das mulheres também, né? E aí também tem falando sobre as relações comerciais, né? E também principalmente a questão do comércio, da cultura, que é tão importante, né? As redes comerciais interligavam ali as regiões da Europa, ao se expandirem, eles conectavam ali o continente em outras áreas também, como a África, a Ásia, o Oriente Médio. Além também das trocas comerciais, havia também trocas o quê? Culturais, né? Que é importante. Então, ainda assim, esse intercâmbio cultural não afetou o controle que a Igreja Católica exercia ali sobre a economia medieval europeia, tá? Lembrando para vocês, tá? Toda e qualquer dúvida, a tia tá aqui das 13 às 17 horas. Outra coisa também importante, meus amados alunos, olha aqui a tia com essa blusa, né? Estamos com as matrículas já abertas para 2021. Vá lá na escola com a mamãe, o papai, a vovó, a titia e garanta a sua vaga. Olha só a frase aqui da tia de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, exatamente. E as pessoas mudam o quê? O mundo. Então, vai lá na escola, não perde tempo não. Pode também ligar, pede a mamãe para ligar para pegar as informações, porque nós já estamos com as nossas matrículas, e vai lá e garanta a sua vaga para 2021. E eu espero vocês lá próximo ano também, né? Se Deus quiser, todo mundo juntos. Bom, nossa próxima aula vai ser amanhã, aula de geografia. Beijo. Olha as matrículas.